Olá, gente. Bom, primeiro pedir desculpas e fazer uma explicação. Por que eu não consegui fazer ela assim essa semana? Eu não estava me sentindo super bem. Eu estou com uma crise de sinusite que vai piorando com o passar do dia. Eu fico com uma dor de cabeça tenebrosa aqui nessa parte da cara. E eu não sei, é uma coisa meio sazonal. Não sei se é por causa também da variação de tempo que a gente teve aqui em Foz do Iguaçu e tal. Eu consegui gravar algumas aulas de exercício lá para a turma de cálculo 1, mas mesmo essas foram meio. Eu tava meio lerdo. E a outra turma que eu tava lá também. Os vídeos todos que eu gravei, coloquei lá. Se você alguém viu do canal do YouTube, eu gravei pela manhã cedo. Então, tava tendo que. Mas era isso, é por isso que eu não consegui fazer as aulas 5 horas da noite, que eu gostaria. E, bom, eu peço desculpas. Eu vou ver se eu consigo. Eu imagino que essa semana que vem agora vai estar melhor. Eu espero. Mesmo que não esteja, eu vou tentar me forçar a aparecer. A gente pode discutir. Então, assim, eu revisei lá o que eu botei para vocês no Siga, as duas aulas que a gente já fez, de juros simples e juros compostos. Eu fiz algumas resoluções de exercício, eu expliquei o conteúdo. Eu pensei em fazer o seguinte agora, tá, para o vídeo de hoje, como uma forma de atividade. Se vocês já fizeram isso também, já tá tranquilo. Mas eu vou passar com vocês o resumo que eu botei lá no Siga e eu vou comentar os exercícios e tentar explicar como é que vocês fazem. Eu quero que vocês tentem fazer. E na aula 5, quando a gente marcar, durante a semana ou durante o próximo final de semana, vamos resolvendo. E além dessa aula daqui, eu também botei uma, assim que eu consegui encontrar aqui, no meu desktop. Eu botei também de uma outra parte, que é a parte de desconto. E eu coloquei também exercícios do próximo conteúdo, tá? Então, exercícios taxas equivalentes e tal. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: assim que eu conseguir terminar, se eu ainda tiver, assim que eu estiver bem, eu vou gravar uma aula sobre essa parte daqui, sobre essa folha daqui. Mas sobre vocês terem alguma atividade para fazerem, eu quero que vocês tentem fazer essa daqui. E só para a gente ter mesmo, assim, isso não vai ser a nota da prova, mas eu queria que vocês fizessem essa e me entregassem. Essa daí. Vai valer, digamos assim. Eu estava pensando em talvez para avaliação, eu passar algumas listas nesse sentido que iam valer tipo 20% da nota. Tá? Então essa daí seria, eu acho que seria a primeira lista pra gente. Então eu vou comentar aqui rapidinho como é que você faz cada um desses exercícios. Eles são parecidos com os vídeos que eu botei lá, então se vocês voltarem, eu conseguirem. Então, primeiro, como é que vocês entregam? Na descrição do vídeo e na notícia do Siga, vocês vão ver que eu coloquei lá um link para o Dropbox. Vocês podem colocar lá a versão resolvida. E quando eu digo versão resolvida, eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês estruturem assim a resolução, tipo, esse aqui é esse valor, esse aqui é esse valor, esse aqui é esse valor, a fórmula que eu uso é essa daqui. Expliquem por que você usa a fórmula e tal. Coisa simples. Não só. Não vai me entregar só a resposta também, eu quero uma resolução. E aí 20% da nota vão ser essas listas daí. Tranquilo? Tá, então vamos lá. Exercício juros simples. Primeiro exercício, ele é só aplicação de fórmula. Eu digo para vocês qual é o modelo, taxa de juros simples, e aí peço juros recebidos, montante, e isso. Primeiro é bem básico, não tem nem por raciocinar. Obtém um montante em cada situação, supondo a taxa de juros simples. Esse aqui é a mesma coisa também. Só que aqui tem um detalhezinho, tá? Qual é o detalhe? Você tem montantes diferentes, você tem taxas iniciais diferentes, é tranquilo, mas aqui a sua taxa de juros não está na mesma escala do que é o seu prazo. Como é que vocês resolvem isso? Vocês têm que fazer uma regra de 3.
Sempre eu recomendo, para a regra de 3, que vocês usem o tempo. Só para evitar. Porque converter taxa de juros é uma coisa mais complicada. É inclusive um tema de uma aula que eu não gravei ainda, que é esse exercício daqui de taxas equivalentes. Porque converter tempo é sempre regra de 3, tá? Converter tempo é sempre regra de 3, tranquilo. Só que converter taxa de juros é um pouco mais complicado. Por exemplo, uma taxa de juros, se você está pensando em juros compostos, juros simples também é uma regra de 3, então até daria para vocês fazerem uma regra de 3 aqui também. Tipo, 24% ao ano, ao mês, então é 12 dividido por 12. Tá certo? Para juros simples. Para juros compostos, não. Para juros compostos, uma taxa mensal de 1% não equivale a uma taxa anual de 12%. A taxa anual é mais alta do que isso. E na aula que eu vou gravar, eu vou explicar por quê e vou mostrar para vocês como é que a conta pode ser feita de maneira própria. Mas. Desculpa, gente, a dor de cabeça está dificultando meu raciocínio um pouquinho. Eu acho que não é corona, não. Né? Tipo, o que acontece? O prazo sempre pode ser convertido. Tipo, e vocês usam qual conversão? Um ano são 12 meses, 360, 360 dias. Uma semana são 7 dias, um mês são 4 semanas. Aquelas taxas de conversão normal. Eu não lembro se eu comentei isso mal. Não. O prazo é sempre a coisa mais segura de você converter, quando a sua taxa de juros não está num período comparável. Então, o que vocês têm que fazer? A taxa aqui é anual, 24% ao ano. Você tem que ver quanto 7 meses correspondem a um ano. Se um ano corresponde a 12 meses, quanto vai corresponder 7 meses? É uma regra, é aquela história da regra de 3. Deixa eu botar aqui. Então, olha só. Um ano corresponde a 12 meses. Então, qual vai ser a porcentagem que corresponde a 7 meses? Tá? E aí o que a gente chama da regra de 3 é a proporcionalidade, que se mantém. Então, o seu x vai ser igual a 7 sobre 12. Beleza? Aí vocês podem usar isso como seu novo prazo. Vamos continuar aqui. Mesma coisa aqui. Aqui você tem uma taxa mensal e aqui você tem um dia. Você vai ter que ver quanto corresponde a um mês, 20 dias. E usa o fato que um mês tem 30 dias. E usa uma regra de 3 também. Esse daqui é um pouco diferente. Esse daqui também é uma ideia que eu acho que é um dos motivos da gente ter colocado esse curso de matemática financeira, que é justamente vocês aprenderem a manipular essas fórmulas aí e usar elas de maneira não tradicional. Então, a fórmula é essa daqui, beleza? Você conhece o J, você conhece o P naquele problema e você conhece o N, você quer achar o I. Você tem que usar a matemática básica, algebrismo, e conseguir isolar o I e encontrar. Então é isso que você tem que fazer nesse exercício daqui. Uma aplicação de R$ 3.000, juros simples de taxa mensal igual a 6 meses, gerou um montante igual a R$ 3.420. Determine o prazo da aplicação. Mesma coisa, só que agora você quer saber quem é o N. Certo? Você quer descobrir quem é o N. E geralmente quando você tem um problema assim, o N vai sair uma coisa fracionária. Se o N for uma coisa fracionária, você vai ter que converter. Tá? Então você vai ter que pensar, bom, por exemplo, 1,2 anos corresponde a um ano e quantos meses? De novo, a regra de 3, raciocínio lógico, conversão. Isso é importante. Se vocês entregarem a lista sem a conversão, eu não vou dar a mesma quantidade de pontos que vai ter se vocês fizerem tipo a conversão. Assim, eu não vou tirar muito ponto não, tá? Mas é só para criar um hábito bom. Você tem que deixar a sua
como é um curso de licenciatura, vocês têm que criar o hábito assim, de deixar suas coisas claras, tanto para o professor quanto futuramente para os seus futuros alunos. Então, você colocar uma coisa tipo 0,6 meses não é exatamente muito intuitivo do que você está falando. Tipo, meio mês é melhor colocar 15 dias. Então, tentem sempre mudar um pouquinho e tentar escrever a resposta mais bonitinho. Embora não esteja tecnicamente errado. Então, vou tirar meio ponto no máximo. Meio ponto proporcional, tá? Digamos, se a lista vale 10, isso aí é no máximo 0,1. Um, um artigo de preço. Um artigo de preço à vista de R$ 700 pode ser adquirido com quantidade de 20%, mas o pagamento para 45 dias. Talvez, qual é o valor? Tá, então esses problemas daqui, aí começa a complicar um pouquinho, porque você tem que usar um raciocínio lógico. Então, olha só. Um artigo de preço à vista de R$ 700 pode ser adquirido com entrada de 20% mais um pagamento para 45 dias. Se o vendedor cobra juros de 8% ao mês, qual é o valor do pagamento devido? Então, aqui você vai ter que fazer uma conta, como é juros simples, para ver qual é o valor da entrada, que é 20%. Quanto ainda falta? Tá? Então, você vai dar a sua entrada de 20% de R$ 700. E aí você vai ter que ver o seguinte, ele vai cobrar 8% ao mês? Tá. 45 dias é o que em meses? É 1 mês e meio. Tá? 1 mês e meio. E se ele cobra 8% ao mês, então você vai ter que fazer. Já paguei 20% de 700, eu ainda estou devendo isso. E aí você vai aplicar esses juros em cima do valor que está faltando. E você vai descobrir qual é o valor do pagamento que vai ter que ser feito. Então essa seria a conta aqui nesse caso. Uma empresa tomou R$ 3.000 emprestado para pagar dentro de 5 meses, a uma taxa de juros simples igual a 6% ao mês. Calcule o valor futuro dessa operação. Mesma história. Na verdade, não. Essa aqui é uma aplicação de fórmula direta. Você vai ter que calcular o valor futuro. Qual taxa de juros simples que é aplicada a 16 meses propôs um total de juros igual a 38% do valor principal? Essa aqui é meio estranha porque eu não tenho valor quase nenhum aí. Só tem o prazo e só está perguntando uma proporcionalidade. Mas o que ele está perguntando para você aqui? Tá? Os juros são 38% do valor principal. O que acontece é o seguinte, a fórmula de juros também envolve o valor principal. E aí você entra numa questão de matemática básica. Deixa eu colocar aqui. Seus juros são iguais ao valor principal vezes a taxa de juros vezes o prazo. Você quer que os juros sejam 38% do valor principal. Embora você não saiba quem é o valor principal, você sabe o prazo. O prazo foi dado no problema. E o que você pode fazer é cortar o P com P. Então você vai ter 38 sobre 100 igual a I vezes N. Então, embora o problema não tenha dito para você quem é o valor principal, você quer descobrir quem é uma taxa de juros que geraria um rendimento desse porte, independente do valor principal. Então você simplesmente vai pegar a conta e vai cancelar o P dos dois lados. Um capital acrescido de juros simples pelo prazo de 3 meses e meio resulta num montante de 448 mil. O mesmo capital acrescido de juros simples no prazo de 8 meses resulta num montante de 534 mil. Calcule o valor do capital aplicado e a taxa de juros. Esse aí é um problema que você tem duas incógnitas, mas você tem duas equações. Ele é um sistema que eu espero que vocês tenham visto lá no ensino médio e no ensino fundamental. Se vocês não viram, então na próxima aula 5, quando eu for fazer, vocês me perguntem. Eu vou dar um prazo bom para vocês entregarem isso daí, pelo menos uma outra semana. Então, o prazo que eu vou dar para vocês é até segunda-feira, sem ser essa a próxima. E aí o que vocês podem fazer então é, se vocês não conseguirem fazer essa daí porque vocês não sabem o sistema, vocês vão numa das aulas síncronas e eu faço uma explicaçãozinha lá.
de maneira muito séria. Mas o que acontece aqui é que você tem duas coisas que você não conhece: o valor do capital, o valor principal e a taxa de juros. E você tem duas equações, duas incógnitas, isso é um sistema 2 por 2, fácil de resolver, por substituição. Problemas de juros compostos. Bom, qual é o montante obtido de uma aplicação de R$ 550 feita por 4 meses de juros, uma taxa de capitalização composta? Essa aqui é a aplicação de fórmula. Sempre começa assim, né? Aplicação de fórmula é fácil. Uma operação no regime de capitalização composta rendeu um montante igual a 8.400 após 6 meses. Sabendo que a taxa de juros composta foi 2% ao mês, calcule o valor presente. Agora é o contrário. Você tem o valor do montante. Você vai ter que olhar para a fórmula lá de juros compostos. Você conhece o valor futuro. Você quer saber o valor presente. Você vai ter que manipular essa equação daqui para conseguir descobrir. Passar esse termo 1 mais i elevado a n para o outro lado. O capital inicial de 430 rendeu 80% de R$ 80 de juros após permanecer aplicado por 4 meses. Quanto foi a taxa de juros mensal da aplicação? Você quer saber quem é o I. Nessa fórmula daqui. Como é que eu faço para encontrar o I nessa fórmula daqui? Voltem lá para as aulas que eu fiz. Eu explico que para você conseguir tirar o prazo ali do N, você vai ter que usar a raiz. Por exemplo, eu não vou fazer exatamente o exercício que está lá, mas digamos que fosse 100 igual a 40, 1 mais i elevado a 5. O que eu teria que fazer? 100, 40, passo 40 para o outro lado, 1 mais i a quinta. Eu quero saber quem é o i. Eu preciso fazer o 5 daqui sair. Só que 5 é potência, então você vai tirar a raiz quinta de 100 sobre 40. Isso aqui vai ser 1 mais i. Passo 1 para lá, como menos, e pronto. Você conseguiu. Raiz a quinta de 100 sobre 40 menos 1. Tranquilo? Não tem muito mistério. É só... Essa matéria é legal para isso. Porque assim, essas contas que vocês estão começando a fazer aí de manipulação são bastante comuns em quase toda a matemática. Então, eu sei que talvez seja um pouco estranho no começo, e é normal, não se sintam desanimados se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade. É justamente para isso que a gente está aqui, com essa disciplina, para tentar trabalhar um pouco essa parte assim de fazer contas e tal. Então, tenta fazer isso. Se vocês tiverem dúvidas, estiverem enrolados, aí vocês veem lá os horários dos encontros simples vão funcionar para vocês. Se não funcionarem, a gente marca um horário por fora. Sim, tranquilo. Tem. É importante que vocês tirem qualquer dúvida que vocês tenham sobre essas contas agora. Porque aqui a gente está dentro de um contexto que é só isso que a gente está estudando. Então, se elas estão fáceis para você, perfeito. Que aí, mas chega mais para frente, vai começar a ter que depender mais dessas contas. E aí vocês vão ter que também estudar a matéria específica. Então a ideia aqui é justamente essa: vocês identificarem o que vocês têm dificuldade, trabalharem nisso e fazer. Então não tenham vergonha de perguntar, não tem problema nenhum. Que é matéria do primeiro período justamente para trabalhar essas questões. Então é isso que a gente vai fazer durante o curso. Trabalhar manipulação algébrica e conseguir interpretar problemas. Bom, qual que eu estava? Calcule o prazo. Qual foi a duração da... Esse daqui é para calcular o prazo. Calcular o prazo, você vai precisar usar a função logaritmo. Eu tenho quase certeza que eu fiz um exemplo desse lá nas aulas antigas, então vocês voltam lá. Se eu não tiver feito ou se não tiver ficado claro, mais uma vez, a gente volta e resolve durante o encontro 5. Beleza? Eu tô me sentindo mal de não ter conseguido fazer as aulas. Assim, eu vou tentar compensar, eu vou dar umas aulas extras durante o semestre. É que eu não sei se ficar assim parado dentro de casa mais tempo tá afetando minha saúde ou não, mas de qualquer maneira eu não estou me sentindo tão bem quanto normal.
Então, mas assim, eu vou tentar compensar, vou dar uns horários extras de atendimento e tal, justamente para tentar isso. Bom, uma máquina de calcular anunciada por R$ 140 à vista ou para pagamento com prazo igual a 2 meses, mediante uma taxa igual a 5% do regime de taxação do regime composto. Qual o valor futuro? Esse problema é parecidíssimo com o outro anterior. A diferença aqui é que talvez ele é um pouco mais simples, porque você não tem que dar uma entrada nele. Então, é só você descobrir qual vai ser o valor que você vai ter que pagar daqui a 5% ao mês. Eu sei que esse problema parece muito realista, porque geralmente quando você faz um pagamento no futuro, você faz a parcelado, mas é que a gente ainda não viu a conta que é necessária fazer para o pagamento parcelado. Isso aí é um tema para as próximas aulas. Isso é um tema, na verdade, ainda tem pelo menos mais uma semana antes da gente chegar ali. Que aí a gente vai ver como é que você faz o cálculo de um financiamento. É uma coisa bem divertida. Eu acho, pelo menos. Mas, bom, é uma continha que dá para fazer ali com financiamento. Mas no momento, assim, a gente está meio limitado em que problemas a gente pode fazer. Então, esse problema parece meio bobo, mas tem um problema de juros compostos. É só você descobrir qual é o valor que você vai estar devendo depois de 2 meses. Também a aplicação de fórmula direta. Esse daqui é diferente. Explique e demonstre a fórmula. Esse daqui, na verdade, eu estou pensando, eu acho que eu fiz com vocês a explicação da fórmula de juros compostos. Mas, de qualquer maneira, é bom para vocês conseguirem entender. Então, vocês voltam lá para a minha explicação e tentem explicar nas suas palavras e fazer a conta vocês mesmos de como é que você encontraria a fórmula de cálculo de montante no regime de juros compostos. Esse daí eu vou dar um peso menor, porque encontrar uma fórmula geralmente é mais difícil. Tá? Mas então, vocês façam esse pedaço. E encontre a fórmula de juros, vocês vão ter que lembrar o seguinte, olha só. Montante é essa fórmula daqui. Mas os juros são o quê? A relação que existe entre os juros e o montante é: juros são o valor do montante menos o valor do principal. Na verdade, eu olhando aqui, eu vi que eu botei essa fórmula no sentido contrário, né? Uf. É o valor do montante menos o valor principal. Tá bom. Eu troquei o sinal. Mas está escrito aqui, na verdade. Então, valor futuro e valor presente. Então, o que vocês vão ter que fazer é, usando essa daqui e usando aquela relação, deduzir o que seria uma fórmula dos juros. Eu acho que é isso, então. Vocês vão ter até segunda-feira, sem ser essa segunda, a próxima, para me entregar essa lista. Eu vou mandar um link para vocês, assim, na descrição do vídeo, eu vou colocar no Dropbox. E é isso. Mais uma vez, desculpem por não ter feito as aulas síncronas durante a última semana. Eu vou tentar compensar com vocês, dando umas aulas extras. Tranquilo? Então é isso daí. E até a próxima. E, eu vou gravar também uma aula sobre essa segunda lista daqui. Tá? E aí, dá um prazo de novo para vocês entregarem. E aí a gente vai indo fazendo esse modelo daí. Eventualmente marcar umas avaliações. É isso. Vamos então mantendo contato. Falou, gente? Até a próxima, então.